boa tarde, sexta-feira, mais uma sexta-feira aqui com vocês, com o programa Moda e Café na TV Barueri. Que delícia, né? Tá uma sexta-feira tão linda, um sol tão maravilhoso que o Senhor nos deu, que hoje, que começa literalmente o inverno, eu acho que não vai ter inverno, não. E eu espero que não tenha, que fique o tempo todo assim, a estação toda, porque eu não gosto muito de frio, né? Frio vem aquelas doenças respiratórias, é muita gripe, é muita coisa, e eu gosto do sol. Quando eu acordo e vejo o sol, ai, como eu agradeço a Deus, como eu agradeci hoje por estar aqui com vocês, por poder trazer mais um profissional bacana para a gente falar de um assunto interessantíssimo. Tanto é que quando eu coloquei na caixinha de perguntas, vocês mandaram, bombardearam de muitas coisas que vocês têm dúvidas e querem saber, né? Então, hoje a gente vai falar sobre obesidade. Estou com o Dr. João Henrique Espontão, que é metabologista e endocrinologista. Olha que responsabilidade, hein? E que bacana, porque o assunto obesidade, ele é abrangente. Então, a gente vai ter uma horinha aí para a gente resumir tudo e levar o tanto de informações que a gente precisa para vocês. Tá bom? Estou aqui com o Dr. João Henrique, já quero agradecer por ter aceito o convite, por estar conosco aqui nesse dia. Eu sei que a agenda de médico é uma loucura, né? E você abriu uma brechinha para estar aqui, sanando essas dúvidas e informações e trazer para a gente também assuntos dentro da obesidade. Sim. Lu, queria agradecer também por ter me chamado aqui. É um prazer poder discutir esse tema, né? Que é um tema muito importante. Qualquer tema de saúde a gente vem com o maior prazer para poder discutir e poder alertar as pessoas, porque tem muitas coisas ainda que precisam ser divulgadas, né, com relação à saúde. Então eu queria agradecer muito por ter me chamado e vamos falar. Vai ser um programa bem bacana, tenho certeza que já recebi um monte de perguntas, viu, doutor? Vamos tentar sanar o máximo possível, né? Então vamos começar já falando sobre obesidade. Ela mata, ela é uma doença. Porque eu estava vendo, doutor, nas estatísticas, né, de algumas universidades até fora do país e dentro do país, que a obesidade hoje ela mata mais que a fome. Mito, verdade? Tem alguma coisa relacionada? Bom, a obesidade a gente tem que saber, né? Vamos falar primeiro sobre o que é a obesidade, né? A obesidade é uma doença crônica, é uma doença recidivante, é uma doença progressiva, que se não for tratada adequadamente, a pessoa acha que ela vai conseguir resolver a obesidade sozinha, né? E ela muitas das vezes precisa do acompanhamento médico, porque é uma doença crônica, como se fosse um diabetes, como se fosse uma pressão alta. E voltando à pergunta, viu, Lu? Qual que é o problema da obesidade hoje? A obesidade hoje ela leva a diversos problemas de saúde. Ou seja, a pessoa não morre só porque ela tem obesidade, mas ela morre porque a obesidade propicia ao desenvolvimento de diabetes, que leva a outros problemas de saúde, a hipertensão arterial, certos tipos de câncer, né? Propicia certos tipos de câncer, a obesidade. Olha que interessante, até o câncer, né? Até o câncer. E aumenta o risco cardiovascular. Então, isso que a gente tem que saber. Então, hoje a gente sabe que mais ou menos no Brasil a gente tem pessoas que 20% das pessoas têm obesidade, 20% a 26%. E tem uma previsão de que até 2035 metade da população mundial vai ter pelo menos sobrepeso e obesidade. Nossa. Então, assim, é uma doença que está piorando muito e a conscientização da obesidade não é de muito tempo atrás, é de agora. Né? Agora que começou a mudar o nosso pensamento, tanto das pessoas que não são médicas, como dos médicos. Né? O tratamento começou a mudar muito, né, nesses últimos anos, né? Até gostaria que o doutor fizesse esse parâmetro da obesidade antes e agora, né? A metodologia que vocês têm tratado, como é que vocês têm lidado com isso, como é que é tratado no consultório. E eu quero deixar bem claro aqui que a gente não está falando do corpo perfeito, tá? Porque eu estava até falando nos bastidores com o doutor, tem muito falso magro, né? Então, nós não estamos falando do corpo perfeito, que você tem que ter um corpo magro, que você tem que ser assim ou assado. A gente está falando de saúde, né? E a obesidade é uma doença crônica que pode, sim, levar à morte.
Verdade, doutor? Verdade. É muito interessante a gente deixar isso bem claro, porque para evitar comentários, é como o doutor falou, tem muitos falsos magros, muitos magros doentes, né? Então a gente está preocupado aqui com a sua saúde. E a obesidade é um fator que começa, às vezes, até desde pequenininho, né? Muitas mães perguntaram, meu filho está comendo muito, será que ele pode ser um adulto obeso? Estou preocupada com o meu filho. A obesidade começa na infância? Como é que a gente vê essa obesidade, doutor? Como é que é? Então, a obesidade, sendo uma doença crônica, muito do aspecto, né, do ganho do peso vem da questão genética. Da questão genética. Então, tem a questão genética e tem a questão da qualidade de vida. Então, falando um pouquinho sobre a questão de como era a obesidade antes e como é a obesidade hoje. Bacana. Né? Antes, era muito assim... você precisa mudar o seu estilo de vida, você precisa fazer dieta, você precisa fazer atividade física e o paciente tem que se virar. A pessoa tem que fazer o que ela tem que fazer para poder ter aquela perda de peso. Hoje, a nossa conscientização é totalmente diferente. Hoje, a gente sabe como a obesidade ela é crônica e muitas das vezes vem da questão genética e do padrão alimentar. Não é só você... O culpado não é a pessoa que tem obesidade hoje. Então não é porque ela come muito, porque ela está comendo muita besteira, não. Tem a questão da qualidade de vida da pessoa que precisa melhorar. Sim. Mas a gente sabe hoje que como a obesidade é uma doença crônica, como é que você vai falar para um diabetes que ele tem que ficar sem remédio? Ou para quem tem hipertensão ficar sem remédio? Não tem como. Então, esse preconceito que a gente tem hoje da obesidade, ele perdura, mas é uma coisa que a gente está conseguindo tirar porque a gente tem a questão... da genética, por exemplo, se um dos pais tem obesidade, a criança tem 40% a 50% de chance de ter obesidade. Se os dois pais têm obesidade, a criança tem 80% de chance de ter obesidade. Nossa, isso é muito forte, né? É muito forte, a genética influencia muito. Então, se você junta a genética, que tem muitos genes que estão associados ao quê? Diminuição da saciedade, diminuição da saciação, dificuldade de quebrar a gordura para produzir energia. E se você junta essa questão genética com essa questão dessa alteração do hipotálamo, que é onde regula a fome, e junta com o ambiente obesogênico que a gente vive hoje, com uma dieta ocidental, que é muito açúcar, muita gordura saturada, tem a questão do estresse, do sono irregular... A pessoa acaba... Tudo isso é uma doença multifatorial. Então, não é só uma coisa. Então, quem tem obesidade não é culpa da pessoa, né? Então, tanto é que saiu um estudo que... um estudo que foi feito que perguntou para os pacientes, para as pessoas que eram obesas, 82% dessas pessoas achavam que a culpa era delas e que elas podiam tratar o peso sozinhas. Não. Coisa que não é verdade. Não dá. Ou seja, se você tenta fazer isso sozinho, você posterga a ida no médico. Você vai descobrir, tem mais chance de se desenvolver outras doenças crônicas da obesidade. E a coisa vai ficando uma cascata, né? Sim, e a pessoa pode também ir para o mercado negro dos remédios e comprar esses remedinhos da moda, né, que o doutor conhece muito bem, que dá aquela enxugada, daqui a pouco a pessoa engorda novamente e acarreta problemas no fígado, no rim. Então isso é muito preocupante também. Por exemplo, as pessoas falam hoje do efeito sanfona. Sim. Né? E esses remédios, eles influenciam. Então, tem o efeito sanfona e tem a pessoa perde o peso e depois volta a ganhar. Mas por que ela perdeu e voltou a ganhar? Porque a obesidade é uma doença crônica. Não existe, não existe essa questão do efeito sanfona, tem a questão genética também, mas muita gente fala, eu tenho um efeito rebote do remédio. Não existe efeito rebote. Existe você parar de tratar uma doença crônica que é a obesidade. É uma coisa, você dá remédio para quem é diabético, para quem tem diabetes, para quem tem pressão alta, e a pessoa tem que tomar. Por que a gente tem hoje preconceito para remédios para quem tem obesidade, que é uma doença crônica que leva às vezes até mais problemas do que outras doenças crônicas com relação a remédio, e a gente não tem preconceito para quem tem diabetes? Verdade. Quem sai do consultório com diagnóstico de diabetes já sai com remédio, né? Sim. Quem tem pressão alta sai com remédio. Você não vai falar para quem tem pressão alta, a pessoa, você vai se vira para você baixar a sua pressão. Não é assim. Nem pode, né? Exatamente. Então, hoje a gente está começando a mudar o nosso conceito, né, tanto na medicina, sobre como tratar, qual que é o melhor
tratamento específico para aquelas pessoas que são diabéticas, para aquelas pessoas que têm obesidade. E a outra questão que você comentou, das pessoas que são das crianças. Sim, sim. Da obesidade infantil. Está aumentando muito também a obesidade infantil. Por isso que hoje os índices de diabetes nas crianças também estão aumentando. Aumentando, né? Aumentando bastante. E a questão da obesidade infantil ela é muito influenciada desde o momento que a criança nasce. Na verdade, quando ela nem nasceu ainda, porque a obesidade na gestação influencia, o cigarro na gestação, né? O desmame, o alcoolismo, o desmame precoce, né? Do aleitamento materno pode desenvolver. Influencia, doutor? Influencia. Se você desmamar precocemente, a criança tem mais chance de desenvolver doenças crônicas, inclusive a obesidade. Jura? Tá vendo, mamães de plantão? É porque muitas mães com a vaidade querem desmamar logo para ficar, né, com o corpinho bonitinho, com tudo no, e o aleitamento ele faz com que a mãe perca peso também, sim, né? Isso também. é uma coisa importante. Isso é importante. Eu perdi muito na gestação, após a gestação do Pedro, né? Quando eu comecei a amamentar, e menino, não sei se tem alguma relação, mas menino, acho que mama até mais que menina. Então, eu emagreci 15 quilos no primeiro mês. Então, amamentando. A amamentação leva a perda de peso. Então, desmamar antes pode também levar à obesidade. Pode levar à obesidade. Então, tem a questão também das crianças hoje de ficarem mais de 2 horas na tela. Telinha. Então, e só colocando coisa que não presta pra exatamente, dentro, né? Você comer assistindo alguma coisa também aumenta a ingesta, né, de calorias. Porque antigamente era até mais bonito, né, doutor? Você também deve ter vindo de uma família mais conservadora, onde a gente tinha aquele horário do almoço, à mesa, com pai e mãe, a família, todo mundo junto, conversando. Agora, todo mundo na tela. Você vai aos restaurantes, a gente não vê mais casais conversando com os filhos, né? É todo mundo na tela. Então, vamos tirar a telinha, porque a telinha também contribui com a obesidade. Exatamente. Então, menos de 2 horas na tela já começa a ajudar as crianças a terem uma vida um pouquinho mais ativa. Menos de 2 horas por dia, né? Então, isso já ajuda, já é um pontapé inicial aí para começar a ajudar as crianças a gastarem mais. Menos chocolate, bolacha e mais fast fruta, food, né? Menos restaurantes, né? Me falaram outro dia uma frase que eu achei interessante. Menos desembrulhar e mais o descascar, né? Hoje a gente recebeu agora nos rótulos, se você vê, aumento de gordura saturada, aumento de açúcar adicionado. Então hoje tem esses rótulos novos. Se vocês perceberem, acho que vocês devem ter percebido hoje nos rótulos que a gente vê, que a gente comprava uma coisa e não tinha. Muita gente tem preguiça, agora né, doutor, compra. de olhar? Exatamente, mas tá bem na bem na sua cara, assim. Tá bem na sua cara. Então, e a obesidade infantil, ela é muito delicada, por quê? Porque os pais têm que fazer a dieta junto com os filhos. Mesmo se os pais não têm obesidade, os pais têm que ajudar a fazer atividade física junto com os filhos. Que legal, para estimular, né? Porque isso mostrou, em certos estudos mostraram que se os pais fazem a dieta junto com os filhos e não falam, não, essa aqui é a sua dieta, filho. Essa aqui é a minha, entendeu? Quando os pais ajudam, a taxa de sucesso é muito maior. Bacana. Né? E bom, a obesidade, né? Então, falando um pouquinho sobre o que é você tem um balanço energético positivo. Tá. Ou seja, você ganha caloria e você perde menos do que você ingere. Então, esse que é o problema da obesidade, né? Você tem uma ingesta calórica maior do que você gasta. Então, a gente tem que sempre tentar fazer com que você faça um tratamento que você tenha um gasto energético, uma ingesta calórica menor do que o seu gasto. Né? Esse a gente tem que ter um balanço energético negativo. Né? E como é que o doutor trata os seus pacientes quando eles chegam com problema de obesidade no consultório? Tá, cheguei com problema de obesidade, qual é o tratamento? Como é que é feito? Como é que é feito o acompanhamento? E quais são as maiores queixas, né, da pessoa obesa quando chega até o seu consultório, doutor? Então, a queixa mais prevalente que eu vejo é a pessoa que tentou perder peso várias vezes e não conseguiu. Ou seja, o problema da obesidade, eles falam que é a manutenção do peso perdido. Às vezes a pessoa conseguiu perder várias vezes o peso, mas ela nunca conseguiu manter e às vezes ela chega no consultório com o maior peso que ela já teve. Ou seja, mais um indício que a obesidade
ela é uma doença crônica. É uma doença que precisa de um acompanhamento para sempre. É ad eterno, né? De eterno. A pessoa precisa desse acompanhamento contínuo. Quando alguém chega com obesidade, cada tratamento ele é personalizado. Porque cada um, aí a gente começa a partir para a questão de falar sobre a dieta, sobre a atividade física, né, que é o básico, né, isso é muito importante. Mas o que fala muito a favor hoje, que mudou nos últimos anos, é o padrão alimentar do paciente. Porque, por exemplo, se você tem um padrão alimentar de compulsão e a sua ansiedade influencia na sua alimentação, o tratamento é um. Se você come muito nas refeições principais e você não come no resto do dia, o tratamento é outro. Então, o padrão alimentar influencia em como você vai acompanhar e qual tipo de remédio que você vai usar. Porque cada remédio tem um efeito específico e a taxa de sucesso é maior se você souber qual padrão alimentar que a pessoa tem. Às vezes a pessoa tem um transtorno de compulsão alimentar e nunca foi diagnosticado. E o tratamento é com um remédio específico. Entendi. Né? Que é acompanhamento com psiquiatra, com endócrino, com nutricionista, né? Então esse acompanhamento para a gente perceber como que a alimentação da pessoa faz toda a diferença. Por isso que, às vezes, a banalização dos remédios para perder peso, isso é muito ruim para a saúde em geral, porque ela precisa passar com o médico. O médico precisa ver qual que é o padrão alimentar daquela pessoa, precisa ter um acompanhamento regular, porque hoje a gente não fala mais remédios para perder peso. Remédios que faz perder peso. É remédio para tratar a obesidade. Então, remédios on-label, ou seja, que estão na bula para tratar a condição que chama obesidade, para evitar com que a pessoa desenvolva outros problemas de saúde posteriormente. Né? Então, quando eu falei, aproveitando até o gancho, que a obesidade mata, quais são os outros problemas de saúde que a obesidade ela acarreta? Então, os principais, ela pode levar à alteração da glicemia, porque aumenta a resistência insulínica. Então, a pessoa pode ter diabetes, pressão alta, alteração do colesterol. Ela pode ter também algumas alterações relacionadas a hormônios. Por exemplo, o homem pode ter queda de testosterona por causa da obesidade. Porque tem algumas alterações da obesidade que levam com que a testosterona do homem caia. Né? Isso prejudica a libido sexual, prejudica o ganho de massa magra, né? A perda de massa gorda, tudo isso vira uma bola de neve, né? Sim. E tem outras doenças também que a obesidade pode causar, que é câncer, né? Então, câncer de útero, né? De útero pode causar câncer coloretal, porque geralmente os pacientes que têm obesidade têm uma alimentação muito de baixa fibra, né? E isso acarreta a uma piora e um maior risco do câncer coloretal, né? Câncer de esôfago pode ter, porque geralmente quando você tem obesidade tem aumento da pressão intraabdominal, então tem mais refluxo e mais câncer de esôfago, né? Entre outros tipos de cânceres também. Gente, como é vasto e como é sério, né? Esse assunto. Mais uma vez, eu quero deixar aqui bem claro que a gente não está falando do corpo perfeito, porque o doutor já pega os seus pacientes e trata os pacientes e eles conseguem ter uma vida, não digo saudável, mas uma vida, conseguem levar a vida de boa. Sim, consegue. A partir do momento que eles eu tenho obesidade, eu sou obeso, tá, consigo levar uma vida normal, consigo trabalhar, fazer atividade física, cuidar do meu filho, ou os pacientes com obesidade, o doutor consegue reverter e eles emagrecerem? Como é que é feito esse tratamento? Assim? Então, existe a possibilidade de reverter? Existe. Não, existe a possibilidade. É mais fácil perder o peso do que manter o peso. Ah, que bacana. Esse que é o... Mas assim, cada pessoa é única. Porque quando a gente... Falando da obesidade, né? Uma das coisas também que é muito importante a gente falar, que a obesidade ela diminui a qualidade de vida. Total. E também ela diminui os anos de vida também. Então a pessoa vive menos se ela tem obesidade. Sim. E quanto maior o grau de obesidade, menos anos a pessoa vive.
Então, hoje eu percebo no consultório que a obesidade ela geralmente está no centro dos problemas. Baixa libido sexual, alteração do colesterol, pré-diabetes. Se você tratar a condição base, que é a obesidade, geralmente as outras condições melhoram consequentemente. E às vezes tem remédios que as pessoas podem até tirar ou diminuir a quantidade de remédios que a pessoa usa só de perder peso. E aí o doutor também vamos fazer atividade física, Exatamente. Vamos mudar a alimentação. Você faz em conjunto com nutricionista, em conjunto com um personal trainer, de repente? Sim. A perda de peso, tanto é que foi feito os estudos, teve uma redução importantíssima de quem tem pré-diabetes só de reduzir 5 a 10% do peso inicial. A pessoa consegue diminuir a chance de desenvolver diabetes só diminuindo o peso. Nossa, que bacana. E a diabetes mata, né? A minha avó morreu por conta da diabetes. Diabetes leva a diversos problemas crônicos, porque mexe com a questão dos vasos, então pode dar AVC, pode dar infarto, pode dar lesões relacionadas ao diabetes, que é lesão no olho, lesão nos rins, lesão nos nervos, né? Então, o acompanhamento, que nem você perguntou, Lu, sobre como que eu vou acompanhar e manter esse peso. Isso. Para os telespectadores que estão nos assistindo, eu sei que eu sou obeso, tenho esse problema há muito tempo, quero ir até o consultório do Dr. João. Como que vai ser a tratativa do Dr. João com esse paciente? Então, o tratamento para perda de peso, o básico a gente tem que fazer, né? Que é o acompanhamento nutricional e atividade física. Aquele bando de remédios, de exames, o doutor vai pedir, claro, né? Exame sempre, tem que pedir, não tem jeito, né? A parte de endocrinologia também ela é muito focada na realização de exames para a gente ver se tem alguma questão relacionada à tireoide, à diabetes, né, a colesterol, a questão de vitaminas também. Mas uma coisa que é muito importante é o básico a gente tem que fazer, né? Que não adianta pensar que o tratamento da obesidade vai ser só uso de remédio para sempre pronto. Não é. Né? A gente precisa ter aquele tripé, que é dieta, atividade física e uso de remédios quando necessário. Né? A dieta, isso eu sempre acompanho junto com uma nutricionista. Bacana. Né? E às vezes as pessoas pensam, mas eu já sei o que comer, né? Já sei. Né? A maioria que está muito tempo tratando obesidade, que já perdeu, fala, doutor, eu já sei como é que como é que é a dieta. Toca, eu não preciso, né? Mas uma coisa muito importante da nutricionista, além desse acompanhamento e esse comprometimento que o paciente tem com o Nutri, né? O nutricionista ele vai manter os macronutrientes nos níveis adequados, porque uma coisa que é muito importante que eu preciso falar, que eu ia falar quando a gente entrar na atividade física, mas eu já vou adiantar. A questão da massa magra na perda de peso. Ela é muito importante. Né? Por quê? Então, o nutricionista ele vai te dar uma quantidade certa de proteína para você, junto com o tratamento, com a dieta, atividade física e a medicação, você não ter uma perda de peso. Você não ter uma perda de massa magra. É isso que eu quis dizer. A massa magra, por que ela influencia muito na nossa perda de peso hoje? Que é o músculo, né? A gente fala da massa magra é o músculo. Porque a pessoa que faz uma dieta restritiva com remédios e não faz atividade física, até 50% desse peso perdido pode ser de massa magra. E é perigoso. É ruim a pessoa ter perda de massa magra. E quando você faz uma atividade física junto, até no máximo 25% pode ser perda de massa magra. E isso vai depender do acompanhamento nutricional. Então, e por que o músculo é muito importante para perder peso? Porque quanto maior o músculo, maior o gasto energético basal. Porque o nosso corpo, a gente gasta energia, né? Mesmo estando falando aqui, né? Falando, a gente gasta energia. E o que mais influencia no gasto energético basal, 70%, é a musculatura. Então, se a pessoa consegue perder peso mantendo a musculatura, ela consegue manter o gasto energético basal ainda alto e o platô de perda de peso, de perda de peso, fica mais tardio. Ou seja, ela consegue manter uma manutenção, uma perda de peso
contínua por mais tempo se ela manter a massa magra. Fora a questão estética, né? Do músculo, de força, da qualidade de vida, né? Então, a questão da musculatura, por isso que é muito legal a gente também pensar. As pessoas só pensam na obesidade e pensam no peso que ela tem. Meu IMC e meu peso. Eu preciso chegar no peso X. Eu não vejo desse jeito. Por quê? Porque você precisa ver a composição corporal da pessoa. Se é uma pessoa que ela é muito musculosa, ela vai ter o IMC alto. Ela vai ter o IMC de sobrepeso e obesidade. Só que ela não tem uma massa gorda alta. Então a gente sempre precisa ver uma composição corporal e ver até onde aquela pessoa, até que peso é saudável para aquela pessoa. Para ajudar a manter o peso. Porque não adianta você fazer perder muito peso às custas de perda de massa magra. Isso perde a qualidade de vida também. E a chance de reganho é maior. Então, as pessoas acham, às vezes, ficam muito focadas no peso que ela tem na balança. Acho que é por conta da estética também, né, doutor? Da estética também. A pessoa se vê também estética. Né? Mas por isso que a atividade física é extremamente importante hoje no tratamento e acompanhamento da obesidade. Porque a atividade física, ela aumenta o seu gasto energético naquele momento, mantém a sua massa magra, ajuda você a não perder massa magra durante o acompanhamento. E uma atividade física de moderada intensidade, mais ou menos, consegue fazer com que você tenha uma taxa metabólica basal aumentada nas próximas 48 horas depois que você fez. Né? Além de que um dos critérios mais importantes para a manutenção do peso depois que você perdeu é a atividade física, de pelo menos 150 a 200 minutos por semana. Bacana. Muito importante, né? Olha o tanto de coisas que influenciam, né, na obesidade. E vocês estão assistindo aí, se tiver alguma dúvida, mande pra gente aqui na caixinha de perguntas, mandem aqui no chat do YouTube, que a gente vai tentar sanar. Se não conseguir ao vivo, o doutor com certeza, eu vou deixar o Instagram dele, e ele vai estar mandando mensagens para vocês também. Uma coisa que é muito difícil a gente falar, doutor, no Sistema Único de Saúde não tem muito tratamento para obesidade. Estou falando besteira ou é uma verdade? Não, é uma verdade. Então, hoje, uma pessoa obesa, ela precisa de um bom convênio, até se ela necessitar de uma redução, fazer aquela cirurgia de redução de como é que chama aquela? Cirurgia bariátrica. Cirurgia bariátrica. Já estão chamando os comerciais? A gente vai para os comerciais, então na volta a gente já volta falando da bariátrica e do Sistema Único, do SUS. Porque eu gosto sempre de deixar uma diquinha para essas pessoas que não têm convênio e não têm a possibilidade de ter uma consulta com o Dr. João, ok? Então vamos tomar um cafezinho, vamos para os intervalos. Daqui a pouquinho a gente volta com mais assuntos sobre obesidade aqui na TV Barueri. Até daqui a pouquinho.
Meus amigos, aqui no canal TV Barueri, primeiro quero agradecer a sua audiência e te fazer um convite para compartilhar, para curtir e para comentar aqui na nossa live. Nós temos muitos outros programas e eu fico muito feliz com a sua audiência. Obrigado! Voltamos para o segundo bloco. O assunto está tão interessante que até nos bastidores aqui na hora do intervalo estávamos falando sobre obesidade, né? Tomamos o nosso cafezinho Tramonto, cafezinho que tá com a Luca Brock todas as sextas-feiras no programa Moda e Café. Um cafezinho que a gente sabe que é livre de qualquer toxina, que é um café puro, produzido por uma família lá do interior de Minas, lá do sul de Minas, uma família responsável que cuida do meio ambiente. E café não tem hora, né, gente? A gente toma café a qualquer momento, é uma bebidinha eclética, versátil, e eu sugiro que vocês tomem Café Tramonto, né? O site é muito fácil para comprar, é www.cafetramonto.com.br. Pensou em café gostoso? Pensou em Café Tramonto. Gostou do café, doutor? Gostei, tá aprovado. E o bom que o café não causa obesidade, né? Pode tomar à vontade. Ou tem alguma... Pode tomar à vontade, sem açúcar. Sem açúcar. Assim. Antes da gente ir para o intervalo, a gente estava falando sobre o Sistema Único de Saúde, né? Infelizmente, hoje no nosso país, a gente tem que ter um convênio, não tem como, né? Porque a gente sabe que o Sistema Único, ele carece de muitos bons profissionais. E assim, às vezes nem é o profissional, é o tempo, é a qualidade, porque é muita gente. E como é que a gente consegue tratar um obeso no Sistema Único de Saúde, doutor? Eu falo isso porque eu sempre gosto de deixar aqui uma dica para as pessoas que estão nos assistindo, que não têm um convênio, que está com problema de obesidade e que tem um medo terrível das doenças que são suscetíveis à obesidade. A questão do Sistema Único de Saúde, ela não é só o problema do Brasil, né? Uhum. Claro, é problema do mundo inteiro. O Sistema Único de Saúde, ele tem os seus méritos, benefícios, mas tem alguns pontos que nem você mesmo falou, que é a questão da obesidade, que ela ainda também sofre certo tipo de preconceito no Sistema Único no SUS, né? Uhum. Porque o SUS, como é que você vai dar um suporte para alguém que tem obesidade? Primeiro, o paciente precisa chegar no endócrino, né? Uhum. Até chegar no endócrino, e passa no por SUS, é muito difícil. Às vezes nem tem endocrinologista. E o ideal seria acompanhamento com endocrinologista. Uhum. Então precisa ter um acompanhamento multidisciplinar. Ou seja, precisa ter um educador físico, precisa ter um nutricionista, precisa ter um endocrinologista. Posteriormente, às vezes precisa ter um cirurgião, né? Sim, um psicólogo, um psiquiatra. Um psicólogo, psiquiatra. Sim. Excelente, precisa ter. Então, como é que a pessoa vai conseguir conciliar todos esses profissionais ao mesmo tempo e ainda as consultas que demoram o quê? Meses? E é um acompanhamento que precisa ser durante, né, 30 dias a 2 meses e vendo, ainda mais se você vai adicionar remédios, né, dependendo do padrão alimentar. Então, e outros remédios que a gente tem hoje não cobrem, né? O SUS não cobre, né, a maioria dos remédios que a gente tem hoje para obesidade, né? E como é que você vai... Aí que está o preconceito. Por exemplo, se você cobre só um remédio para obesidade e tem vários padrões alimentares, como é que um só remédio vai dar conta de todos os casos de obesidade? Não tem como. Não tem. Então, é muito delicada essa parte. Eu acho que vai demorar um pouco para melhorar. Então, mas realmente o que você falou, viu, Lu? Precisa de um... Geralmente precisa de um olhar com mais empatia, né, doutor? Precisa. E tanto é que no SUS, para fazer cirurgia bariátrica, o paciente precisa de um acompanhamento de pelo menos 2 anos. Então, ia até fazer essa pergunta, porque até no particular é difícil.
Né? Muitos casos até entram com liminar na justiça. Então imagina num SUS da vida. Imagina no SUS, exatamente. Então, precisa ter acompanhamento de 2 anos. E se um paciente que começou a acompanhar comigo no SUS, mas já tem um histórico de obesidade há anos, não tem condição financeira para comprar remédios para usar cronicamente, e ainda precisa esperar 2 anos para fazer a bariátrica. Essa pessoa pode até morrer na fila. Você entendeu? Exatamente. Então, assim, é uma questão que precisa de muito carinho para poder reverter, porque tem essa questão de preconceito, mas não preconceito com relação à doença em si, mas com relação ao tratamento da doença, ao acompanhamento da doença. Porque fica daquele negócio. O problema está na questão da dieta e atividade física. E não é assim. Tem outra questão que eu esqueci de comentar também, que é muito importante, que quem controla a fome é o hipotálamo, que é uma parte do cérebro. E as pessoas que têm obesidade, ela tem uma alteração do hipotálamo. Ou seja, o corpo sempre vai tentar acumular mais gordura, né, mais comida, e gastar menos. Então, quem tem obesidade tem um componente. Por isso que a maioria dos remédios que a gente tem hoje para tratar a obesidade mexe com o sistema nervoso central, mexe com o cérebro. Nossa. Porque um dos princípios da causa da obesidade é cerebral. Tanto é que hoje a gente tem também um conceito que a gordura saturada, né, os ácidos graxos, toda essa alimentação com gordura saturada, cheia de gordura, quem tem essa alimentação mais rica em gordura, pode promover uma inflamação do hipotálamo, a inflamação dessa parte do cérebro, que aí o cérebro começa a perder essa regulação da fome, né? Ela começa, porque tem um mecanismo do cérebro que você ativa a via da fome e inativa a via da fome, né? Tá. E essa inflamação cerebral prejudica essa sinalização. E dá para inativar com a medicação. E certos remédios ajudam a controlar esse mecanismo que o cérebro tem. E hoje, né, não é que nem há milhares de anos atrás, né? Hoje o ser humano não vê mais a comida só para poder se alimentar e você matar sua fome. Hoje a comida ela é usada para comemorar, quando você tá com raiva, quando você tá feliz. Então, TPM, chocolate, né? Os carboidratos. Exatamente. E esses alimentos mais palatáveis, mais gostosos, eles liberam substâncias prazerosas no cérebro. A endorfina, né? A dopamina. Exatamente. Então, você vê que você junta a genética, você junta esse ambiente que a gente vive hoje, com vários alimentos que a gente liga a TV, tem. Sim. Então, assim... Até linha, né? Às vezes é a falta de tempo para ter uma alimentação saudável, de comer uma salada. Então, estou naquela correria, comer um fast food, comer essas coisas que a gente sabe que vão fazer mal. Isso é terrível, né, doutor? Por isso que nenhum país hoje conseguiu cuidar da obesidade. Nenhum? Não, hoje a gente não tem nenhum... Por isso que a obesidade a gente vê as previsões, né? Só está aumentando, né? Tanto é que a gente falou, em 2035, a previsão é que metade da população mundial tenha sobrepeso e obesidade. Então, é uma questão que exige muito... É uma doença que exige muito carinho, muito cuidado. A gente ainda está descobrindo muita coisa. Está saindo muito remédio. Né? Não existe remédio milagroso, né? Então, existe um acompanhamento correto para cada tipo de paciente. Então, a gente vê que tem a questão da dieta. Aí tem vários tipos de dieta. Tem a questão da atividade física, que a gente falou que é importante. Tem a questão da medicação. Sim. Né? Que ajuda a controlar o padrão alimentar específico de cada pessoa, né? Entendi. Acho que devia existir o dia da consciência, né? Da conscientização. Como hoje existe a conscientização. O Outubro Rosa, né? Contra o câncer de mama. O Novembro Azul, que é o câncer de próstata. Existe, por acaso? A conscientização da obesidade, eu preciso me informar ainda. Eu não lembro se tem. Que seja mundial até, né? Mas existe já, doutor? Eu, se não me engano, não existe.
Porque eu acho que devíamos levantar essa bandeira também para ajudar, porque a gente, como o doutor falou... Tem o Dia Mundial da Obesidade que eles falam, né? Mas às vezes é pouco divulgado, né? Pouco divulgado, Esse que é o problema. Às vezes a gente eu coloco às vezes no minha rede social sobre a questão do Dia da Obesidade, né? Que às vezes tem, mas são dias que são... Às vezes passa muito batido. Devia ser interessante até ter uma movimentação e sairmos às ruas com médicos, né, especialistas e fazer biopedância para ajudar esse povo que realmente não tem condição e para saber se realmente estou dentro do quadro da obesidade, né, doutor? Agora, falando de obesidade também, um dos tratamentos que a gente vê é a redução de estômago, é o tratamento mais eficaz para que o homem, tanto o homem quanto a mulher, se sinta melhor, emagreça, fique feliz com o corpo, com a autoestima lá em cima, ainda é um dos melhores tratamentos? Ou estou falando besteira? Então, aí depende. Tá. Também a gente tem que falar... a questão da obesidade sempre depende, né? A gente vai falar, né? Qual remédio que é o melhor? Depende. Né? Qual que é o tipo de tratamento específico da bariátrica que é o melhor? Depende do paciente. Por quê? Porque tem alguns critérios específicos que vai indicar a cirurgia bariátrica. Ah, entendi. Né? Então, se a pessoa tem um IMC acima de 40, ou se a pessoa tem um IMC acima de 35 com complicações do diabetes. E está nos assistindo, o que é IMC? IMC é uma medida fácil que a gente faz no consultório, que é com relação ao peso e altura. Então, o IMC abaixo de 25 é normal. IMC de 25 a 29, a 30 é sobrepeso. Aí, a partir de 30, o IMC já começa a ficar obesidade. Então, de 30 a 35, obesidade classe 1. De 35 a 39 é obesidade classe 2. E acima de 40 é obesidade classe 3. Tá bom. E o IMC ele é uma medida rápida para a gente poder classificar a pessoa, né, em qual grau de obesidade que está. Mas que nem a gente falou, né, tem a questão da composição corporal, porque quem tem muita massa magra tem o IMC de sobrepeso e obesidade, né? Às vezes, dependendo da quantidade de massa magra. Então, o IMC ele é bom, mas tem suas falhas, né? Ele tem. É uma medida muito rápida para se fazer, mas você não consegue medir direito o grau, a quantidade de músculo, a quantidade de massa gorda que a pessoa tem, só com o IMC, né? E usa-se o IMC hoje para indicar cirurgias bariátricas. Entendi. O doutor faz cirurgia bariátrica? A gente encaminha para cirurgias para cirurgia bariátrica, né? Para o cirurgião, para o gastrocirurgião. Entendi. Então, quando que a gente vai encaminhar? Isso, né? boa. Quando que a gente pensa em encaminhar? Quando a gente percebe que a mudança do estilo de vida que a pessoa já está fazendo, o uso de remédios que a pessoa tem condição ou não tem condição, e a pessoa está com um grau de obesidade avançado, chega uma hora que a gente começa a não ter mais recursos, e o próximo recurso seria a cirurgia bariátrica, que tem vários, né? Tem o bypass gástrico, tem o sleeve, então tem vários tipos. Eu também já não sabia disso, tá vendo que é importante? Depende, né, do tipo de cirurgia que vai fazer. Porque antigamente era aquele de reduzir, cortava o estômago. Ainda você corta o estômago, mas você muda o trânsito intestinal com o bypass. O sleeve você só diminui o estômago. E tem um que coloca um grampinho também? O grampo geralmente é grampeado, né? Mas geralmente colocava anel antes, né? E tinha hoje uma não bexiga também, alguma coisa assim? Hoje a cirurgia mais comum que a gente vê hoje é o bypass gástrico. Bypass gástrico. É o bypass, né? O bypass e o sleeve, né, também. Mas a gente indica em casos específicos, e a cirurgia bariátrica hoje, ela com a indicação correta, ela é muito boa também. Então, assim, cada tratamento tem o seu ponto positivo. Entendi. E eu já tive resultados excelentes com a cirurgia bariátrica, que se a pessoa ficasse anos fazendo tratamento clínico com remédios, não e a atividade física não ia ter o mesmo resultado, né? Então depende, né? E hoje a gente tem que ver pelo lado assim, tratar precocemente para que não chegue na fase idosa e piore, porque a gente está até comentando do meu pai, né? Que meu pai caiu da escada, e aí o doutor falou da
da massa magra, né? Que com certeza ele estava com um problema de massa magra. E aí deu aquela fraqueza. E hoje muitos idosos caem, tem essa facilidade. E há muitos idosos também obesos. Né? Então é melhor a gente tratar já no começo. Por isso que eu falei das mães perguntando sobre os filhos, né? Vamos já começar a olhar com aquele olhar de carinho. Meu filho está comendo muito. Existe uma genética na família para obesidade. Então vamos observar, diminuir refrigerante ou cortar, porque lá em casa ninguém toma refrigerante. Tem né? que cortar. Abusar de legume e verdura, de frutas. A frutose é muito melhor do que um chocolate, né? Abusar da frutose. Ah, não, gente, faltam 5 minutos, já está acabando o programa e a gente nem falou de quase nada, né, doutor? Ainda tem muita coisa para falar. Tem muita coisa. Então, vamos dar umas considerações finais, faz um resuminho aí, doutor, do que é mais importante para a gente olhar com esse olhar de carinho mesmo para a obesidade e para as pessoas que estão aí nos assistindo. Eu acho que a informação principal para todos é saber que a obesidade é uma doença crônica. Ótimo. A gente tem que perder aquele preconceito que a pessoa é obesa por causa... É culpa dela, porque é que ela quer, porque ela tem uma rotina ruim, porque ela não se exercita. Não, ela tem uma doença crônica que ela precisa tratar e a gente precisa também diminuir também a questão de preconceito com relação a remédios para a obesidade. Muita fala, não, eu vou conseguir perder peso sem remédio, mas... Voltando, o padrão alimentar da pessoa, se ela usar remédio, a gente consegue ajustar esse padrão alimentar. Né? Que a gente depois pode até comentar sobre os tipos de padrão alimentar, cada remédio específico para cada padrão alimentar também é uma coisa interessante. Mas a gente precisa quebrar esse preconceito da obesidade. Ótimo. E ver a obesidade como uma doença crônica, como se fosse um diabetes, como se fosse uma pressão alta. Né? Olhar com empatia, né? Olhar com empatia, exatamente. E a gente ter consciência que a obesidade ela diminui os anos de vida. Ela diminui a expectativa de vida. Né? Porque ela aumenta outras doenças. Sim, né? Sim. Aumenta a mortalidade, aumenta o risco cardiovascular, que as doenças que mais matam hoje é infarto. Sim. Então aumenta a chance de ter infarto. Esse é o ponto principal para a gente falar sobre obesidade e quebrar esse preconceito que a maioria das pessoas tem. Né? Às vezes eu converso com pessoas que falam, não acredito muito nesse negócio de remédio para obesidade. Isso a gente precisa quebrar, porque nós temos tratamentos hoje eficazes, excelentes, para tratar a condição crônica que é a obesidade. Né? Bacana, doutor. Que bom, muito obrigada por ter, né, ajudado a gente a desmistificar um pouco sobre esse assunto e agregar tanto. E eu sei que a agenda, mais uma vez, de um doutor é muito, né, lotada. E obrigada por ter aceito o convite, por ter estado conosco nessa tarde aqui no programa Moda e Café. Eu que agradeço o convite, foi excelente. Fica aí já um convite para na segunda round. Espero que a gente possa falar sobre outras questões endocrinológicas, porque tem várias. Tem várias, né? E desmistificar algumas coisas e esclarecer, porque esse é o nosso objetivo aqui, né? A gente está aqui para poder divulgar e esclarecer. E ajudar. E ajudar, né? E as pessoas, às vezes, que poxa, eu estou nessa condição há tanto tempo. Tem até vergonha, né, doutor? Às vezes tem vergonha e às vezes fala, não, eu consigo sozinho. Isso aí é falta de comprometimento meu. Às vezes não. Não é. Às vezes não. Às vezes precisa acompanhar com o endocrinologista. Né? É muito importante ter um especialista, né, à frente e avaliar. Mas eu gostei muito, queria agradecer muito a vocês por me chamar aqui. E o que precisar a gente... Obrigada, doutora. Pode deixar que a próxima aí vamos ter mais assuntos para falar. Com certeza. Eu quero deixar um beijo super especial. Domingo agora, dia 23, é aniversário da minha rainha, da minha mãezinha. Mamãe, te amo, que Deus te abençoe, te dê muitos anos de vida. Minha mãe, ela faz muito exercício físico, ela é muito saudável. Graças a Deus, que o Senhor te abençoe ricamente. Te amo. E desejar a todos vocês um ótimo final de semana, que Deus os abençoe e os guarde. E até sexta-feira que vem, se Deus quiser, com mais Moda e Café aqui na TV Barueri. Um grande beijo e até sexta-feira que vem. Beijo, que amo, vó. Obrigado. Um beijo, até sexta-feira.